serviço de atendimento ao cinéfilo. E você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo ou ficar atento nos posts da comunidade que eu sempre publico aqui, perguntando, e aí, quais perguntas que vocês querem fazer para o serviço de atendimento ao cinéfilo? Então se inscreve aqui no canal, muito em breve estamos batendo 60 mil inscritos, hein? Falta pouco pra gente bater 60 mil inscritos e vai vir junto a ele a lista de melhores filmes da década de 90. E vocês já selecionaram também nos posts da comunidade qual será a lista dos 65 mil inscritos. Vocês sabem que aqui no canal, a cada meta batida, 5 mil em 5 mil novos inscritos, vem uma lista de top 100. A próxima, batendo 60 mil inscritos, melhores filmes dos anos 90. 65 mil, melhores filmes dos anos 80. Então, compartilha esse vídeo aqui com geral, que aí já manda pra galera, ó, se inscreve, curte esse vídeo. Curtir o vídeo é uma das coisas mais importantes pra fazer os vídeos chegar à galera. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha, faça tudo que seja necessário, que as metas chegam. Felipe, o que acha do futuro do cinema com a inteligência artificial em expansão? Acha que pode gerar uma crise na indústria, já que as grandes empresas querem automatizar cada vez mais os processos de produção, incluindo o cinema? O Lev Manovich, um autor muito interessante, inclusive, leiam Lev Manovich. Aliás, aqui no canal, a gente vai tentar sempre deixar algumas bibliografias no YouTube Shopping para vocês adquirirem. E se vocês adquirirem aqui no canal, no YouTube Shopping daqui, você ainda ajuda o canal a continuar ganhando uma graninha. Então adquira os livros que a gente coloca lá. Nem todos têm, então se não aparecer esse livro em específico, é porque não tem. Mas o Lev Manovich, ele vai dizer que a forma cultural dominante, hegemônica na contemporaneidade são os dados. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe uma mudança substancial no cinema, mas também fora do cinema, na maneira como as narrativas são contadas, na maneira como o mundo é percebido. Mas vamos trazer essa informação para o cinema. O que isso quer dizer quando a gente está falando especificamente do cinema? Veja, em algum momento na história do cinema, lá na década de 20, momento onde havia os movimentos de vanguarda, a gente tinha, no encontro entre os planos e, portanto, na montagem, aquilo que o Sergei Eisenstein chamava de técnica rei. Aí vocês podem conferir, inclusive, no livro A Forma do Filme, que eu vou tentar colocar aqui no YouTube Shopping também. Após a Segunda Guerra Mundial e o crescimento das teorias realistas do André Bazin, por exemplo, e aí eu recomendo que vocês leiam o livro O que é Cinema, por exemplo, migra do encontro entre os planos para o plano em si, essa preocupação com a construção narrativa. Ou seja, estaria no plano, sob uma perspectiva basiniana, o embalsamento do tempo. A possibilidade, portanto, de esculpir esse tempo. O que significa embalsamar o tempo? Significa, tal como uma múmia, digamos assim, você cria um invólucro sobre esse tempo e faz esse tempo perdurar para a história. O cinema, portanto, ontologicamente, sob uma perspectiva basiniana, tem a capacidade de embalsamar esse tempo e, portanto, fazer com que ele perdure para a história, que ele ganhe uma sobrevida na medida em que alguém o assistirá posteriormente. Diferente da fotografia, por exemplo, onde você fotografa um momento histórico específico e ele é sentido em quem o vê posteriormente a revelação, como um evento, como uma imagem, como uma captura de um momento passado, o cinema também o é, uma captura de um momento passado, mas um embalsamento desse momento passado que vai ser sentido no hoje, como aqui e agora. O relevo do cinema, citando o Christian Metz, por exemplo, projeta um tempo passado para o presente. Beleza? Então, o que o Bazin tá dizendo aqui pra gente é que em algum momento, nesse dito cinema analógico, sob a perspectiva da teoria realista, a câmera cinematográfica serve como uma mediadora entre o olhar de um artista e o mundo. A câmera media esse olhar. Entrega, portanto, ao espectador esse olhar de um artista para com o mundo. Ainda que esse mundo seja manipulado, ele foi filmado. Esse mundo precisou, como matéria-prima, esse mundo como matéria-prima do cinema indexável, que tem na realidade a matéria-prima, precisa ser manipulado para que possa ser construído, para que possa ser apresentado, para que possa ser sentido por alguém. A virada para o cinema digital, e portanto, quando a gente fala de digital, a gente está falando também, na sua extremação, a inteligência artificial, muda tudo. A forma cultural dominante da contemporaneidade torna-se o dado, como diz o Lev Manovich. Ou seja,
A partir desse momento, o momento da filmagem e, portanto, o momento onde se embalsama esse tempo, se envolve esse tempo para que de um passado ele seja trazido para um presente, se perde. Ganha menor importância. Ou seja, o plano que você vê na sala do cinema ou na sua casa não é mais o plano que se fez, que alguém capturou, que alguém embalsamou, que alguém transportou de um momento para outro para ser sentido aqui e agora. Aquele plano que foi filmado foi modificado, alterado, com adições de informações e de estímulos. Adições de informações e estímulos que não se apresentam somente como antes através da montagem, por exemplo. Trazer uma montagem mais rápida, menos rápida. Não. Mas no próprio plano. O plano em si, ele se apresenta sob uma constituição de uma simulação. Se o Lev Manovich diz que o dado, a informação, é a forma cultural dominante da contemporaneidade, o que ele está falando pra gente é que a realidade dá lugar à simulação, ao simulacro. O mesmo Lev Manovich traz pra gente um outro conceito chamado remediação, num texto que está disponível na internet, gratuito, se vocês quiserem ler, chamado What's Digital Cinema. E esse conceito, nada mais nada menos, significa que uma nova tecnologia não chega para substituir a anterior, mas absorvem, reorganizam e, sobretudo, simulam a técnica anteriormente apresentada. Isso se comprova, sobretudo, quando a gente começa a compreender que o cinema digital aparenta semelhante ao cinema analógico. Aparenta. Portanto, não parece ser tão diferente quanto verdadeiramente é. E veja, eu não tô dizendo que o cinema digital e o cinema analógico eles não são diferentes em sua forma, existem claras diferenças, mas que o cinema digital consegue, aspas, corrigir essas diferenças através da pós-produção, através da pós. E aí, mais uma vez, a fala do Lev Manovich. O dado, a informação, é a forma cultural dominante da contemporaneidade. Por mais que o cinema digital seja uma técnica distinta, que através de suas características ofereça uma imagem distinta do que o analógico faz, na pós-produção, através da adição, do controle de dados, informações, isso pode ser alterado. Em outras palavras, eu posso simular o cinema analógico. Só que a grande parada é a relação ontológica que a gente está falando. A relação ontológica que o Bazin estava falando lá atrás sumiu. Porque o que foi filmado já não é mais o que se assiste. E aquele tempo embalsamado, transportado de um momento para outro, é uma simulação hoje. Porque tudo é adicionado, tudo é extremamente informado. E quando? E aqui um pouco sobre a sua pergunta, qual será o futuro do cinema com a inteligência artificial? Quando isso se torna uma verdade, a informação, a forma dominante da contemporaneidade, forma cultural dominante da contemporaneidade, ora, quando se tem muita informação adicionada de um plano para outro, e agora, cada vez mais dentro de um único plano, a lógica da informação, segundo Walter Benjamin, mais um livro que eu vou tentar adicionar aqui no YouTube Shopping, se apresenta na medida em que, do surgimento da próxima informação, a informação anterior é morta. Porque o tempo de duração, de narração de uma informação é extremamente curta e efêmera. Ela perde a validade no surgimento da próxima informação. Significa dizer que os filmes se tornam cada vez mais velozes, cada vez mais estimulantes, que se perde a capacidade de pensar o plano. Se perde a capacidade de se assimilar e de se pensar o plano. Ainda mais se esse tempo for esticado, se esse plano tiver um tempo mais esticado. Esses dias, inclusive, eu vi uma crítica do El País, se eu não me engano, dizendo que O Agente Secreto é ruim porque é um filme pouco estimulante. Vocês entendem qual é o problema da contemporaneidade? Um filme precisa estar estimulando o tempo inteiro. E veja que Agente Secreto nem é um filme pouco estimulante, tem estímulo pra cacete no filme. Não tô nem dizendo que é bom ou que é ruim, eu acho o filme muito bom, tem crítica aqui no canal, inclusive, mas que é um filme estimulante. Tem coisa acontecendo o tempo inteiro, informações sendo dadas o tempo inteiro. Mas quais são as consequências, então, para a indústria e para o próprio cinema com a adoção da inteligência artificial? Bom, uma extremação desse processo onde a informação, o dado, se configura no próprio cinema. Só que com a inteligência artificial, uma morte cada vez maior do artista. Afinal, com a inteligência artificial nem mesmo existe câmera.
Cadê a câmera? É claro que a gente pode pensar da inteligência artificial como uma parte do processo da realização de um filme. Ou seja, depois da filmagem. Só que quem está falando é um processo de adição ainda maior de informações e dados no plano, que nunca estiveram frente à câmera. E que, portanto, são ainda mais simulações da realidade. Só que, a partir do conceito de remediação do Lev-Manovich, a gente está falando de uma técnica que simula a anterior e que, portanto, ainda guarda parte de suas características. E qual é a grande característica desse cinema indexável da teoria realista e da ontologia do cinema analógico? Que ele é sentido como verdade, porque afinal tudo que foi filmado esteve frente à câmera. Afinal, aquilo ali foi um tempo filmado trazido para o hoje. E se tudo passa a ser simulação, a simulação é vista como verdade. A simulação passa a ser sentida como mais verdadeira do que o próprio real. Isso eu acho que não é nenhuma novidade, pelo menos como a gente sente. Talvez não com a teoria que eu trouxe aqui, mas a gente sente isso. Muitas vezes a gente sente a nossa vida digital como mais verdadeira que a nossa própria realidade. A gente sente que aquilo que é reproduzido no Twitter é mais verdadeiro do que o que acontece na rua. Desliga o Twitter e vai pra rua pra tu ver que aquilo ali tá acontecendo, realmente tá acontecendo na sua vida. Mas aquilo é sentido como mais verdade. A simulação, o simulacro é mais verdadeiro do que a própria realidade. A vida na rede social, ela é mais sentida como verdadeira do que a própria realidade. E o cinema passa a filmar de forma hiperrealista, e aqui a grande contradição, a gente fala sempre do Nolan, por exemplo, nisso tudo. O cinema passa a filmar de forma hiperrealista a simulação, e portanto a falsa verdade, a pós-verdade. Então o futuro do cinema com inteligência artificial e sua expansão é um sentimento cada vez maior de um espectador que não sabe e não conseguirá reconhecer a sua própria realidade. E eu não tô dizendo de reconhecer se é falso ou se é verdadeiro uma inteligência artificial, mas de reconhecer que a sua realidade é menos real do que aquilo que é mostrado num vídeo, num filme. Acha que pode gerar alguma crise na indústria? Bom, eu acho que ela poderá produzir uma crise posterior, sim, porque tudo no capitalismo funciona dessa maneira. A solução de uma crise é a causa da sua próxima crise. A inteligência artificial, ela surge não para melhorar o trabalho de trabalhadores. Poderia ser. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Poderia ser. A inteligência artificial como uma ferramenta poderia ser usada para diminuir o tempo de trabalho de determinado ofício para que o trabalhador pudesse trabalhar menos. Na prática, e aí eu recomendo que vocês leiam 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, do David Harvey, que já recomendei inúmeras vezes aqui para vocês e que vai estar no YouTube Shopping, onde ele traz essa perspectiva das crises do capitalismo cíclicas a partir da crise de 2008, e, portanto, é bastante recente, o que acaba sendo bastante didático. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque no capitalismo, a inteligência artificial que poderia ser usada para diminuir o tempo de trabalho do trabalhador e levar ele para casa, será utilizada a interesse e a benefício da classe dominante de um determinado tempo. De quem domina e de quem detém os usos dessa tecnologia. Porque nenhuma tecnologia é neutra. E assim, essa tecnologia que poderia servir a interesses da classe trabalhadora passa a ser usada por uma classe dominante que usará dessa inteligência artificial para que esse trabalhador trabalhe, faça os seus ofícios com menor tempo para que ele possa trabalhar mais. E se ele pode fazer mais coisas em menos tempo, eu não preciso ter tantas pessoas empregadas. Eu crio exército industrial de reserva. Se eu crio exército industrial de reserva, eu precarizo o trabalho daquele que ficou empregado. Eu diminuo, portanto, o seu salário. Se eu diminuo o salário dessa pessoa que ficou empregada, eu diminuo o poder de consumo na sociedade. Se eu diminuo o poder de consumo na sociedade, crise. Não pode gerar uma crise na indústria. Pode. E aí o capitalismo, mais uma vez, será criativo para superar a sua crise, etc. Felipe, responde a pergunta que não conseguiu responder no Lan House. Bom, gente, eu não sei se vocês viram, aliás, eu fiquei muito feliz com essa minha participação lá no Lan House do Matheus Sodré. O Sodré é um cara que eu tenho muita afinidade na conversa. A gente já teve algumas participações juntos, etc. E agora eu pude participar no podcast dele. Eu recomendo muito que vocês vão assistir lá, que tá muito, mas muito legal. E quando o Sodré me convidou, ele falou que ele queria trazer uma ideia diferente do que a gente já tinha feito em outras participações. Ele queria trazer uma perspectiva do encantamento com o cinema. Ou seja, do processo de se encantar com o filme.
Inevitavelmente, durante a nossa conversa, a gente acabou descambando para muitas coisas que a gente sempre fala e algumas outras coisas que a gente nunca tinha falado antes. Mas a perspectiva do encantamento, segundo o Sodré, eu não respondi. Mas eu discordo. Eu acho que o Sodré induziu vocês a acreditar que eu não respondi a pergunta, mas eu respondi essa pergunta sim. Porque o encantamento com o filme, e essa foi a minha resposta lá, ele se dá a partir de uma perspectiva histórica, de um processo histórico. O que eu quero dizer é que a pergunta do Sodré a mim foi qual seria o meu processo de encantamento com o filme, portanto um processo individual. E eu acredito que, claro, que existe um processo individual de encantamento, onde a gente pode ter um estímulo ativo acerca de um filme para poder assisti-lo, mas o que eu quis trazer ali pra galera é que essa contribuição ativa para se encantar com o filme, ela nem sempre é tão ativa assim. Porque ela está inserida sobre um tecido social, sob uma forma cultural específica, que nos impõe determinadas maneiras de sentir. Então, um trabalhador 6x1, e aí citando o meu caso, aí trazendo, portanto, o meu processo de encantamento aqui para vocês em específico, é de um trabalhador de cinema, de uma pessoa que fala sobre filmes, que tem nisso seu ofício. E isso modifica tudo quando a gente fala sobre encantamento com os filmes. Sim, gente, eu recebi também uma pergunta recentemente sobre isso. Você, como trabalha como filme, como é que é assistir um filme pra você? Como se distingue isso? E é sobre isso que a gente tá falando sobre encantamento. Eu citei, inclusive, lá no Lan House, a história do Ulisses, né? Da Odisseia. Nolan vai fazer Odisseia, gente. O Nolan vai fazer Odisseia. E o Adorno, ele vai falar sobre Ulisses, trazendo pra gente que Ulisses seria o herói moderno, a constituição do herói moderno. Veja, Ulisses ele foi escrito lá atrás, não na modernidade, mas que ele seria trazido pra modernidade porque a sua figura heróica combina com os discursos da modernidade. Ulisses é resiliente, individualista, persistente. E aí, o Adorno ele traz pra gente a passagem das sereias, que é muito curiosa. Porque o que as sereias fazem? As sereias oferecem encantamento. Olha só que curioso, pra gente trazer o que é o meu processo de encantamento. As sereias trazem o encantamento. Só que o encantamento leva essas pessoas pra dentro do mar. As pessoas se sentem tão encantadas por aquilo que elas são jogadas pro mar. Se encantar é algo ruim, de alguma maneira, nesse sentido. Mas as pessoas querem se encantar ainda assim. Entende? O encantamento desvirtua as pessoas, desloca as pessoas do seu verdadeiro caminho. Ulisses queria passar pelas sereias. Ulisses desejava, através de sua resiliência, de seu ímpeto individual, superar os desafios e voltar para Ítaca. Esse era o objetivo de Ulisses. Mas ele precisava passar pelo encantamento que o desvirtuaria. Olha só o que significa isso tudo. Mas Ulisses queria deixar de se encantar? Apesar disso se desvirtuá-lo, ele não queria deixar de se encantar. Então, para que ele pudesse se encantar pelos cantos das sereias, ele manda que todos os seus trabalhadores, e portanto seus marujos, cubram seus ouvidos, para que não possam ouvir o canto das sereias. Aos trabalhadores, Ulisses impede o encantamento. Mas ele, o herói, e, portanto, aquele cara que a gente deseja ser, aquele que, através do nosso esforço, um dia podemos ser, se amarra sobre o poste do barco e escuta o canto das sereias. E se permite o encantamento. A ele é permitido. Ao herói, aquele que pode, aquele que é permitido se encantar. Qual é o meu processo de encantamento? Eu sou uma pessoa que trabalha com cinema. E que, portanto, muitas vezes preciso assistir filmes porque preciso. Porque sou demandado a fazê-lo. E nesse sentido, eu tento ao máximo me desprender dessa perspectiva produtivista. Porque esse produtivismo que nos é imposto, esse produtivismo que Ulisses tem como figura narrativa, simbólica desse homem moderno, nos impede de enxergar o filme sob a sua forma de encantamento. E muito mais sob um número. Para logar no Letterboxd, para uma determinada atividade. Eu precisar assistir a um filme porque eu preciso dar uma aula. Eu preciso assistir a um filme porque eu preciso terminar os 10 filmes indicados ao Oscar. Porque eu preciso fazer uma live do Oscar, que aliás vai ter live do Oscar aqui no canal.
Entende? Então, meu processo de encantamento é um processo de disputa. Também de disputa. Isso aqui é importante a gente sempre fazer pra gente não cair num discurso fácil de se colocar num lugar onde essa forma social quase nunca estimula esses sujeitos. E é mentira. Mesmo nós, eu que trabalho com cinema, tenho nessas formas sociais estímulos que me impedem de se encantar com o filme. Eu preciso lutar contra isso. Todos precisam lutar contra isso. Então, o meu caminho para se encantar com o filme é uma disputa contra uma forma social que me impede de encantar. Uma disputa com uma forma social que me faz ser produtivo o tempo inteiro. Eu preciso assistir o que eu preciso assistir, não o que eu quero. São raros os momentos em que eu consigo assistir tão somente aquilo que desejo. E esse já é um primeiro caminho para o encantamento. Conseguir assistir o que deseja. Só que aqui é o grande problema. Quando conseguimos. E esse é o recado para cinéfilos como um todo. Não adianta vir com um papinho falso moralista de que você é essa pessoa inócua, que nunca pega no celular, que nunca pausa um filme, que nunca tem um estímulo que fica aqui ó, no seu ladinho falando assim, desliga, pausa, que nunca sente sono depois de sei lá quantas horas de trabalho. A não sei que você não trabalhe, que você verdadeiramente seja um herdeiro que só assiste filme. Eu sei que existe. Assim, existe. Mas mesmo você tem o estímulo do seu celularzinho que tá tocando. Então essa disputa, muitas vezes primeiro, deixa o controle remoto longe. Controle remoto, isso mesmo. Deixa o celular longe, principalmente o celular. Mas jamais culpabilize o indivíduo pela dificuldade, não tô falando de incapacidade, pela dificuldade de se encantar com o filme. Esse é um processo que vem numa escalonada feroz. Há 10 anos atrás, a concentração para se assistir um filme, 10 anos, 5 anos até, era muito maior do que hoje. E eu tô falando de mim também. O processo de se concentrar num filme, há 10 anos atrás, era muito distinto do que hoje. Não é à toa que os filmes são cada vez mais estimulantes, informativos, onde o dado é a forma dominante da contemporaneidade, como a gente falou na resposta anterior. Então a resposta no Lan House foi dada sim, senhor Matheus Sodré. Inclusive a minha. Eu sofro com isso. Você sofre com isso. Todos nós sofremos com isso. O processo de se encantar, portanto, é um processo de disputa, que começa com ações individuais, que são sim importantes. Deixar o celular longe, deixar o controle remoto longe, mas que só pode ser, de fato, superado por ações coletivas. Curtiram o vídeo?